Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Vamos à leitura do texto da primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos do 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a leitura da sua palavra e a nossa reflexão sobre este tema. Ainda estamos meditando, ainda estamos refletindo, levando em consideração a palavra do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 8, que diz: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa espiritualidade, na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. É que quando eu leio a expressão religiosidade, como está nessa versão aqui, eu já automaticamente traduzo para espiritualidade, religiosidade. São conceitos, são palavras que nós tratamos referindo-se à mesma temática, ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. A palavra de Deus nos ensina que é perfeitamente possível e desejável experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível desenvolvermos uma religiosidade sadia, uma espiritualidade sadia. É possível e desejável, e eu considero imperioso, que o cristão viva como cristão. É um direito que nos foi dado gratuitamente pelo amado, por Cristo Jesus. Então, de ninguém está sendo exigido um esforço, ou um sacrifício, ou um agir de maneira sobre-humana. Deixa de ser algo sobre-humano viver e experimentar nesta vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a alegria que nos traz, a felicidade que nos traz, a coragem que nos traz o vivermos em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor, em conformidade com o quê? Com o que a palavra dele ensina, em conformidade com o testemunho do Espírito, com o testemunho da Escritura, com o testemunho da palavra de Deus. Mas nós entramos na questão das ponderações, dos cuidados, das dificuldades, das armadilhas que surgem. Uma parte dessas armadilhas, uma parte dessas ciladas, já foi apontada e identificada nos últimos vídeos, que diz respeito à nossa natureza interior, a natureza humana pecaminosa, influenciada, corrompida. Né? Fomos livres, libertados do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado, né? Mas o pecado continua no mundo e afetou a nossa natureza. Há uma tendência, que nós chamamos de carnalidade. Né? É um ponto que nós devemos levar em consideração e que já foi explanado. É um cuidado que nós devemos ter quando? Sempre. Sempre. Na nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, o mundo ao nosso redor, né? Da maneira como nós nos dispomos a nos submeter, né? Confiando em Deus. Em quem confiamos? Eu confio totalmente em Deus, mas isso fica evidente para si mesmo e para os outros nos momentos difíceis ou nos momentos de bênção, de facilidade. Né? Então, a questão da liberdade, de ser livre, de não estar debaixo de domínio, de senhorio de ninguém, que não seja o nosso Senhor e Cristo. Quais são os limites desse conceito? Né? O que significa isso
na Escritura, na Palavra de Deus, e o que nós entendemos como verdade ou válido para a nossa vida. Então, a sugestão da Palavra de Deus, que para obtermos êxito, sucesso, segundo Deus, nessas questões, nós devemos aprender a submeter, a realizar essa introspecção, permitindo que a Palavra de Deus, iluminada pelo Espírito de Deus, sonde as nossas mentes, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos corações, né, nos iluminando e mostrando onde está o meu erro, o que eu não estou conseguindo entender, o que eu não estou enxergando, o que eu estou sendo um obstáculo para a minha própria progressão, para a minha própria vida, para a minha própria comunhão, o que está em mim que dificulta essa manutenção, esse crescimento, esse viver constante, desfrutando do amor, da comunhão e da paz de Deus. Encontraremos certamente muitas dificuldades e muitos obstáculos. E Paulo aos Colossenses, ele nos adverte, né, da religiosidade mundana, da falsa religiosidade, e nos adverte também das filosofias inúteis e vãs. Né? Não estamos aqui para discutirmos filosofia, de um modo geral, como a matéria assim me indica. Há excelentes e ótimos filósofos que são cristãos, que buscam sujeitar o conhecimento acumulado, adquirido, né, sujeitar à verdade revelada da palavra de Deus. E eles têm os seus trabalhos aí impressos, apresentados. Eu tenho uma teologia sistemática aqui que, na verdade, é de um filósofo, é um excelente filósofo cristão, é um sujeito extraordinário. Ele é luterano, algumas pessoas, né, alguns irmãozinhos torcem o nariz, né, e nós temos no meio evangélico também esses irmãozinhos com uma mente muito estreita, já falamos disso, né? O sujeito, ele é luterano, ele é um cristão de confissão luterana, é uma mente brilhante, é um filósofo extraordinário, né? E abençoou aí a muitos com o seu trabalho, expressando na sua teologia sistemática a sua convicção, a sua fé, a qual ele esboça de uma maneira um tanto quanto rebuscada, né? A compreensão do pensamento dele, né, não é para preguiçoso, não é para quem quer só ler e ouvir o que já acostumou a ouvir, né? Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. A Escritura, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, ele investiga, é a palavra de Deus em que sentido? Em que aspecto? Eu declaro é a palavra de Deus e ponto final, então não preciso mais pensar a respeito. O que está escrito em Levítico está no mesmo nível de revelação, de conhecimento do que foi contemplado, esboçado, apresentado no Novo Testamento? Eu devo enxergar, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, como se fosse um plano? Não. Há uma gradação, a revelação é progressiva. O revelar-se de Deus, ele ocorre, ele tem ocorrido de maneira contínua através da história da humanidade. Em Cristo Jesus encontra-se a plenitude da revelação do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade, da justiça, da santidade. Tudo que você puder imaginar acerca da pessoa de Deus, você tem a plenitude da revelação em Cristo Jesus. Alguém pode gritar, mas não está completo, mas se completa. Se completa na perfeição do reino. Então ele apresenta a sua fé, a sua convicção, ele trabalhou muito, tem muito a contribuir. Há vários outros também que são filósofos, elaboraram algumas teologias sistemáticas, né? Esse tem um raciocínio longo, elaborado, alguns são mais objetivos, porque a teologia sistemática, ela na verdade é um resumo, pelo menos deveria ser, né? Na vida do teólogo, do filósofo, a obra, a teologia sistemática é um resumo de uma vida de trabalho, de ensino, de pesquisa, de estudo, né? Então, o que a pessoa aprendeu ao longo de 20, 30, 40 anos do ministério pastoral e do ensino, ele resume aquilo numa obra. Tudo que ele escreveu, tudo que ele publicou é apresentado de uma maneira resumida nas obras de teologia sistemática. Então, nós temos nas obras de teologia sistemática uma visão
uma visão bastante confiável das convicções desses homens que as escreveram. E podemos analisar com clareza, né, o pensamento deles em relação a diversos aspectos das doutrinas que a palavra de Deus ensina. Então, não é nesse sentido que nós estamos falando de filosofias vãs. Nós estamos falando, quando a palavra de Deus aqui ensina, é das concepções da realidade que são um tropeço para todos, que podem ser um obstáculo para a vida do cristão. E João esclarece, João aborda o tema, Paulo, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, ele apresenta, né, o seu discurso muitíssimo elaborado. Para entender Paulo, você precisa estudar Paulo, ler todas as cartas de Paulo, né, porque ele tem um raciocínio muitíssimo elaborado e nunca se preocupou, como nenhum dos outros apóstolos se preocuparam, em escrever. A preocupação deles, a ocupação deles era viver. Por isso nós temos poucos escritos, nós temos poucos registros desse período apostólico. O que nós temos escrito aqui é o que eles registraram quando estavam presos, quando não tinham condições de se deslocar, de pessoalmente ensinar. Eles seguiram o exemplo do Mestre, eles seguiram o exemplo de Jesus Cristo. Eles foram muito bem ensinados, os apóstolos. Eles foram muito bem discipulados. Eles cresceram em espiritualidade, eles cresceram em sabedoria, eles cresceram em conhecimento e eles amadureceram em vida. Em vida. Isso nós apresentamos. A vida como testemunho, a vida como declaração de fé, a vida como oração, né? A nossa vida é a nossa oração, a nossa vida é a nossa adoração, a nossa louvação, o nosso louvor. É a nossa vida que fala, é a nossa vida que expressa quem nós somos, o que nós acreditamos. E às vezes expressa justamente o oposto. Tá? Como já dissemos, não temos ideias ridículas e tolas com relação à perfeição cristã. Tá? Não acreditamos que isso é possível nesta vida terrena. É algo que diz respeito à eternidade. Então não temos medo de aceitar a verdade e o fato, né, de que em muitos momentos nós não conseguimos expressar adequadamente aquilo que nós acreditamos, que nós pensamos da nossa fé e que nós pensamos de nós mesmos. Que nós pensamos de nós mesmos. E em alguns momentos, se não em vários momentos, nós nos decepcionamos muito. Aí a questão vem à tona. Estamos decepcionados com quem? Eu me decepciono comigo? Eu aceito que eu falhei, eu errei, mas aceito a condição que sou de humano, de pecador, e permaneço dependendo de Deus para seguir em frente, para continuar. Porque existe também aquela questão da falsa humildade, né? A pessoa que fala, não, para mim não tem mais jeito, acabou, e se abandona, e se perde, né? E regride. Algumas pessoas regridem. Quando se fala em espiritualidade, de vida cristã, algumas pessoas regridem. Algumas pessoas embrutecem. E João, quando fala das vãs filosofias, ele fala aqui para provar os espíritos. Para provar os espíritos. João já vai na essência, na verdade que sustenta as ideias. Ele não está falando do pensamento, ele está falando do que motiva, do que impulsiona, do que como que dá vida àquela expressão de fé ou de convicção. Por isso João fala, provai os espíritos. É importante dizermos que hoje, uma das, se é que se pode chamar de filosofia, que ganhou espaço no Brasil e no mundo, que ganhou espaço, principalmente por causa dos elementos de retórica política, é o chamado negacionismo, que na verdade é a falsa retórica, né? O negacionismo é a arma do incompetente. O negacionismo é a ferramenta do preguiçoso, do vagabundo intelectual. Quando ele é confrontado com argumentos, com pensamentos que vão além daquilo que ele é capaz ou tem interesse de aprender, ou quando ele é confrontado com ideias que questionam a postura dele frente
as realidades da vida e do mundo, ele simplesmente nega. Ah, é tudo mentira, nada disso é verdade. Chegando ao ponto de terem pessoas agora aí negando, né? Negando, os terraplanistas estão falando que a Terra é plana, né? Que a Terra é plana, que não existe vírus, não existe bactéria, não existe doença, que isso é coisa da sua cabeça, é uma conspiração do governo, é a conspiração de não sei quem, é o negacionismo. O negacionista, ele é o vagabundo, ele é o preguiçoso, ele é o cafajeste. Ele é o cafajeste. É aquele que busca se sobrepor à verdade conhecida, revelada, a verdade que é acessível a todo ser humano, ele se opõe àquela verdade quando lhe convém. Então, nós temos os negacionistas em todas as áreas. Temos também os negacionistas nas questões espirituais, nas questões religiosas, e temos os religiosos que são capazes de serem negacionistas. Nós já expressamos a nossa preocupação aqui de uma maneira um tanto quanto moderada, né? Mas é uma verdade que veio à tona e essa geração terá que enfrentar isso, né? Eu sempre fiquei de olho e errei feio, né? Eu confesso que errei. Sempre fiquei mais de olho em algumas culturas europeias, né? Ou norte-americanas, algumas visões de igreja, alguns modelos de igreja, porque sabemos do pensamento, né? Que vigorou por algum tempo nesses lugares, nessas regiões. Mas tivemos alguma dificuldade, mas analisando, observando, não há como negar. É fato. Nós temos uma parte significativa dos cristãos brasileiros comprometidos com uma concepção de filosofia política embasado num sistema de tiranias, né? Seria como que os apóstolos, ou a comunidade logo depois dos apóstolos, reivindicassem estar sob o poder e o domínio de Roma. Não, o romanismo é bom, Roma foi boa, o Império Romano foi bom. Não, não foi, perseguiu, matou, era cruel. E muitos cristãos, não só evangélicos, alguns estão atacando os neopentecostais por motivos óbvios, né? Pela influência de alguns ou pela declaração pública de alguns em relação a certos aspectos de governança, de governo, de política, mas há no cristianismo brasileiro, não há no cristianismo enquanto fé bíblica, escriturística, mas na cristandade, né, que se formou no Brasil, que se estabeleceu no Brasil, há grandes elementos ainda, né, de neonazismo, neofascismo e coisas assim que imaginávamos que estávamos prestes a vencer a barreira do preconceito, do medo, do ódio, de negar ao outro tudo aquilo que eu acredito que seja direito meu, o que eu quero para mim, o que eu desejo para mim, para os meus, o que eu desejo para minha família, para os meus amigos, para o meu grupo social. Como eu posso negar isso aos outros? Então, esse modelo de perspectiva, esse modelo de vida, esse modelo de espiritualidade cristã, eu entendo como nocivo, terrível, porque ele se sobrepõe à verdade da fé declarada, o que se expressa, o que se expõe a uma condição de antagonismo em relação à vida, de oposição em relação à vida do outro. É uma vida, é um modo de vida, é um modo de expressar a sua fé, a sua filosofia, as suas convicções, que contraria a palavra de Deus, porque é uma vida sem esperança. A Bíblia diz que agora prevalecem, que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O cristão que não tem na sua vida, na sua filosofia, esses elementos em relação ao outro, ao próximo, ele é obrigado a repensar o quão de fato ele é cristão. Talvez ele seja cristão, Cristo esteja em segundo plano, ou em terceiro plano, ou em quarto plano. Não estamos questionando a fé de ninguém. Mas temos a obrigação, entendo eu, de confrontarmos a nós mesmos e a realidade que enxergamos com que a Bíblia nos ensina, aceitando ser ela
o manual do fabricante para as nossas vidas, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Então, essa espiritualidade ideologizada, militante, politizada, há que ser confrontada e questionada com quem? Com a palavra de Deus. João está falando do espírito que motiva, que move, que traz à tona, que estabelece essas ideias, esses conceitos. No ambiente religioso, não são todos que estão acostumados, não são todos os que estão aptos. Mas João fala, ó, não deis crédito a qualquer espírito, porque muitos profetas têm saído muito afora. Muitos falsos profetas. Pessoal apaixonado por si mesmo, apaixonado por filosofias, por revelações, eles acabam sendo facilmente enganados. Porque quando a igreja se acomoda e o que ela passa a expressar é apenas o discurso que está conforme, o discurso de conformidade com aquilo que nós acreditamos a priori. Tá, e não sai daquilo. E não vai além. E não confronta a prática com a convicção. Então, o fracasso da vida de muitas pessoas não está na convicção, está na prática, no viver. João vai a fundo na questão. Não deis ouvidos a qualquer espírito. Antes, avaliai com cuidado. Outras versões dizem, provai os espíritos. Avaliai com cuidado. Esse cuidado já foi abandonado há bastante tempo. Esse cuidado já foi abandonado há muito tempo. Porque a partir do momento em que as igrejas, as comunidades, as instituições religiosas, as organizações eclesiásticas se isolaram, porque estão comprometidos com uma espiritualidade ideologizada, eu não posso deixar elementos outros ingressarem aqui, porque nós temos um propósito de evangelismo que tem o objetivo de colocar mais dos nossos nos representando na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso, no Senado. Então, forma-se um feudo, né? Um grupo fechado, isolado. E a principal ferramenta para manter isso, né, criar aquele confronto imaginário, né? Estão querendo nos destruir, estão querendo nos acabar com a nossa fé, estão querendo destruir o nosso modo de vida, né? Nosso modo de vida, como se o modo de vida do cristão fosse diferente do não cristão. Estamos falando do Brasil. O modo de vida da classe média é o modo o pobre vive com o pobre, sobrevive. O pobre evangélico, o pobre de qualquer outra fé, ele sobrevive. Então, o direito de vivermos de acordo com aquilo que acreditamos não está sendo tolhido. É a igreja que tem deixado de lado, é a igreja que abriu mão do direito e da obrigação de transcender as questões menores desta vida. Não estou falando de negar, mas de viver além, de viver na comunhão, de viver na paz que só pode ser conquistada pelo Espírito de Deus, de viver na alegria, no amor, de viver na fé, que são dadas gratuitamente como expressão do amor de Deus em Cristo Jesus, na comunhão, a vida de fé. Outras questões sociais, políticas e econômicas são outras questões. Mas a vida cristã, enquanto comunhão com o Pai, se obstáculos têm surgido, é culpa da igreja, a responsabilidade daquele que se declara cristão. Ah, mas há dificuldades. Claro que há dificuldades. Alguém disse que haveria facilidades neste mundo? O próprio Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, boa disposição, uma boa índole, um bom caráter. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. É que muitos não querem mais vencer o mundo. Muitos estão satisfeitos. Não, aqui tá bom. Aqui tá bom. Para que deixar a Babilônia? Não, a Babilônia tem tudo. A Babilônia tem tudo.
tem conforto, não tem educação. Ah, tem umas coisas estranhas aí que acontecem de vez em quando, mas tá bom aqui. Se assim querem viver, são livres para viver. Mas dizer que a dificuldade para uma vida de plena comunhão com Deus está no elemento externo, político, ideológico, filosófico, não. Está na igreja. A igreja que abriu mão de ser igreja. E é um problema que só a igreja pode resolver. Porque não há outro corpo chamado corpo de Cristo. Só a igreja pode ser, de fato, corpo de Cristo, como a Bíblia nos ensina. Se a igreja renuncia a isso, Cristo não ficará sem corpo. A igreja continuará sendo formada, vivida. Esse edifício não será abandonado, mas pedras mortas serão lançadas fora. Isso é simples. É um raciocínio, é um pensar simples. Mas João vai além. Provai os espíritos. Provai os espíritos. Eu me lembro, e se você, meu irmão, minha irmã, é desses grupos evangélicos, tem grupos de oração, de reunião, de avivamento, né? Da questão de crer, de buscar, de receber os dons espirituais. Eu me lembro de algumas reuniões e vez por outra você via algumas pessoas lá orando, né, falando, repetindo assim como se fosse um mantra. Jesus Cristo veio ao mundo em carne, Jesus Cristo veio ao mundo em carne, Jesus Cristo veio ao mundo em carne. Eu sempre achei interessante e sempre vi como reflexo esse comportamento, até um pouco assustado ou medroso, baseado nesse ensinamento aqui de João. Mas a fé cristã não é uma possessão. A fé cristã, a atuação do Espírito de Deus, não é um anular da consciência e da responsabilidade humana. Muitos cristãos interpretam a si mesmos e a atuação do Espírito de Deus de uma maneira um tanto quanto equivocada, porque não é o que a palavra de Deus ensina, não é o que a verdade da doutrina ensina. A espiritualidade cristã, ela não é uma possessão. A nossa vida é um direito de posse de Deus em Cristo Jesus. É um direito. Mas a conquista desse direito pelo Espírito Santo diz respeito à intensidade da nossa entrega. Então nunca será uma possessão. Nunca será uma supressão de consciência. Nunca será uma supressão do seu caráter, da sua índole. Tá? O cristão ele nunca fica nesse sentido desumanizado, possuído, como que por uma força que decide o que quer fazer. Não. A vida cristã, a espiritualidade cristã é uma vida de comunhão, como que uma parceria, uma relação de vida. Mas algumas pessoas ficavam e algumas pessoas até hoje ficam. Tem muitos cristãos que têm medo de estar sendo possuídos, como que, se fosse possível, receber o espírito errado, equivocado. Meu Deus do céu. Né? Uma fé ainda na infância, né? Uma fé ainda pequena. Mas existe a possibilidade de que algumas pessoas que têm essa mesma dificuldade, esse mesmo medo, esse mesmo receio, tenham entregues, ou estejam entregando as suas cabeças, os seus corações, as suas verdades, consultando espíritos que não é Deus, que não é Espírito Santo. Consultando outra coisa que se apresenta como Espírito de Deus, dando ouvidos a ensinamentos, aceitando como verdade ensinamentos que não procedem do Pai, que não procedem de Cristo. Esse foi o problema do permitir essa conceituação estranha à fé no ambiente de fé. A igreja que se reúne, que se reunia, que deve se reunir para ser curada, para ser tratada, para ser alimentada, para ter a sua visão aumentada, o seu entendimento ampliado,
para viver a alegria da fé, ela é contaminada por motivações outras, por questões outras, espíritos outros. A metodologia, o discurso do método evangelístico, eu vivi um pouco disso, né? Vi os resultados, vi a ideia, vi uma das pessoas, um dos pastores, eu não sei se ele ainda vive, o pastor Roberto, que esteve, quando ele esteve no seminário Araçatuba, ensinando sobre a perspectiva evangelística do que ele entendia do modelo de gerenciamento eclesiástico, de evangelismo, de cuidado pastoral de trabalho. Ouvi aquele homem pregar, ensinar, falar, achei interessante, muito bonito, um homem totalmente responsável, temente a Deus, comprometido com a palavra de Deus. Nada parecido com a metodologia criada, que é uma metodologia de proselitismo, né? Preocupação numérica. Quem apresentou, um dos que apresentou a ideia, tinha preocupação de pastorado, de cuidado, de pastoreio, de cuidado, de vida, né? de ensinar, de aprender, de estar junto. Eu pastoreio e sou pastoreado. Eu ensino e aprendo e ensino e experimentamos um crescimento, uma plenitude, é o que se busca. O modelo implantado foi outro, né? O pensamento foi outro. Porque a busca por respostas rápidas, imediatas, desespero por números, por representatividade, por credibilidade da sociedade ou como um tal, leva muitos a abandonarem a simplicidade, a objetividade, a praticidade, a espiritualidade do que a palavra de Deus propõe. Então, quando João fala para provarmos os espíritos, tanto do ensinamento, tanto da filosofia, tanto da doutrina, quanto também da essência espiritual que é apresentada como aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa é cheia do poder de Deus, aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Quando se perde na individualidade, porque eu tenho a seguinte opinião, há momentos muito difíceis, há momentos em que nós não sabemos, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, e agora? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Faça o que você sabe que é certo. Faça o que você sabe que um homem de Deus deve fazer. Toma a decisão correta. Mas eu estou na dúvida quanto a permanecer nesta cidade ou mudar para outro estado. Aí você será outro homem em outro lugar? Qualquer que seja a sua decisão nesse sentido, Deus é contigo. Eu não sei se permaneço nesse emprego ou se mudo. A decisão é sua. A responsabilidade é sua. Foi o que disse Deus para Caim. E Caim estava pretendendo tirar a vida do irmão. Deus falou para ele: a responsabilidade é sua. Espiritualidade é também aceitar que a responsabilidade é nossa. Eu fui enganado porque fui orar, fui buscar não sei o que, não sei onde, com não sei quem. A responsabilidade é sua. Mas aquela pessoa tem um pensamento, uma oração, um não sei o que, e eu me sinto. Nós já falamos do sentimento. Viver a verdade não tem nenhuma relação com sentir-se bem ou confortável com o que se está fazendo ou vivendo. Buscar a vida de comunhão, a vida de uma espiritualidade sadia, não tem nada a ver com conforto. Não tem relação com conforto, com preguiça, com descaso. Provai os espíritos se procedem de Deus. Há métodos para isso. Um deles é dedicar-se ao estudo da palavra de Deus. Porque todo cristão você já percebeu, meu irmão. Você ouviu, mas
O sujeito deu uma volta no mundo. Foi para a África, foi para a China, foi para a Europa, foi para a América do Norte, foi para o Uruguai, foi para a Argentina, subiu na Amazônia, desceu para o Rio Grande do Sul, até para chegar. Uma volta muito longa. Você viu que o cara está enrolando, mas ficou quieto e aceitou. Mas ficou quieto e silenciou. Não estou dizendo para se iniciar uma rebelião, uma revolta, um questionamento, né? Criar um, um questionário para todo mundo que for pregar ou ensinar, para ver se a pessoa conhece a doutrina, todas as doutrinas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para não ser, porque não é nossa responsabilidade, não é nosso compromisso mudar ninguém. Além do que, nós sabemos que isso é impossível. Você pode até formar adeptos, né? Você pode até tiranizar a mente de algumas pessoas e formar aquele discursinho amalucado, onde todos falam sempre a mesma coisa, no mesmo ritmo, da mesma maneira, né? Usam a mesma marca de camisa, o mesmo paletó, a mesma cor de sapato. Tudo bem, cada um segue o seu. Nosso compromisso com Deus é que nós nos dedicaremos a não permitir que o engano invada as nossas mentes e corações. O espírito do erro que atua nos filhos da desobediência é problema dos filhos da desobediência decidirem se querem voltar ou não a obedecer a Deus. É por isso que eu falo, em alguns aspectos eu não posso comungar com algumas pessoas. Por quê? Porque o sujeito pode até falar que é de Deus, tudo bem, não vou questionar isso, eu não vou julgar entre Deus e o indivíduo. Mas a decisão pela vida, pela espiritualidade, a decisão pelo compromisso maior, não é com o Senhor e Cristo. É outra. Que não é problema meu, é problema daquela pessoa. Quando se discute, quando se fala, quando se planeja, quando se apresenta, né, esse espaço de espiritualidade para crescimento, para comunhão, tem muito a ver na relação pessoal, criada, mantida na perseverança com Deus e sua palavra e sua vontade. Hoje, até mesmo quem afirma, né, a fé na verdade, da realidade, de dons espirituais, de manifestações do Espírito Santo, tem grande dificuldade em garantir grande parte dos acontecimentos nas igrejas Brasil afora aí. Porque nós vemos e outras pessoas veem, isso não tem nada, não tem relação com a palavra de Deus. Isso não produz amor, não produz paz, não produz só euforia. Um esquisitismo sem limites. Comportamentos e rituais que eu não vou mencionar aqui porque não dizem respeito à fé cristã, dizem respeito a outras coisas. E esse é o problema quando nós falamos do negacionismo. O negacionismo no Brasil, no nosso país, tem o aspecto de satanizar o outro, sempre o outro. Não, aquilo é do diabo. Eles servem ao diabo. Isso que eles fazem não presta. Aí pega aquilo, traz para si, coloca o eu em cima, mas aqui eu, pelo poder de Deus, garanto. Mas não está fazendo a mesma coisa que o outro? Não está copiando o ritual do outro? Não está copiando a cerimônia do outro? Não está tomando posse da linguagem, dos valores do outro? Não está usando as vestes, as roupas que o outro usa, aquele que você falou que não é de Deus? Por que você está vestido igual a ele? Por que você está usando o mesmo vocabulário? Porque a verdade sagrada dele está fazendo parte do seu vocabulário, que devia ser santo e sagrado, mas agora você se apropriou do vocabulário do outro
para dizer que você é de Deus, mas o outro continua satanizado. A cor do outro é satânica, a religião do outro é satânica, a filosofia do outro é satânica, o, o modo de viver e expressar do outro é satanizado, ou seja, é negado. O outro, Deus não tem nada com aquele povo. Se Deus não tem nada com aquele povo, por que você está copiando os costumes, as práticas, a espiritualidade e as doutrinas dele? Misturando tudo com alguns trechos do evangelho e dizendo que é espiritualidade cristã. É o outro que está debaixo do poder do diabo, realmente? Ou será que o alerta de João é válido hoje? Eu acredito que o alerta de João é válido hoje. É completamente válido. É completamente verdadeiro. Ele fala provando, testando, tanto. Eu não vou apresentar aqui, não agora, né? E também não tenho interesse, que não é algo que se exponha, que não queremos ridicularizar nada nem ninguém, mas há maneiras, né? Há maneiras mais educadas, respeitosas, de se obedecer à palavra de Deus, sem ofender, sem humilhar, sem violentar, sem agredir o indivíduo ou a fé que ele confessa ou o momento que ele está vivendo. Então, existem meios e mecanismos para que se faça isso. E não é algo que se deva também estar publicando, mas expressando sim. E com relação à doutrina, à verdade, não tem como. Eu falei daquele professor que na época tinha lido a Bíblia mais de 100 vezes. Você fala, mas ele era um exagerado. Aí quem chamou ele de exagerado, ele falou, né? Mas você já pensou um cirurgião que não conhece os instrumentos à disposição dele para fazer o trabalho? Não, isso é inaceitável. Como é que é aceitável um ministro do evangelho que nunca leu toda a Bíblia? Livro que pode ser lido em 80 horas nesse ritmo de fala. 80 horas, 1 hora por dia, 80 dias. Como? Como? A pessoa é exagerada. Ela está se dedicando, está se instrumentalizando, está se familiarizando, está permitindo que a palavra de Deus faça parte da sua mente, dos seus pensamentos, está enriquecendo a sua mente com pensamentos decorrentes da palavra de Deus. Para conseguir uma vida serena, uma vida equilibrada, uma vida de fé, uma vida de confiança, sem a necessidade de atropelos, sem a necessidade de metodologias ou técnicas ou facilitações outras, sem a necessidade de negar a possibilidade de que Deus é muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Sem a arrogância e a presunção de que nós podemos desvendar o mistério da ação de Deus, os pensamentos de Deus. A busca pela espiritualidade envolve aceitarmos essa verdade. Precisamos provar os espíritos, precisamos avaliar cuidadosamente. Precisamos conferir. Não é porque um versículo está de acordo. Não. Precisamos conferir. Hoje eu tenho já faz tempo, tenho muita dificuldade com o material que é esboçado por textos de prova, que às vezes o versículo que é usado como referência para abordar determinado assunto não tem nenhuma relação com aquele tema, né? A referência por palavra, o tema abordado no texto era outro. Então eu prefiro uma abordagem mais longa. E aí, como você vê, eu falo mais do texto. E quando eu aceito o tópico por versículo, aí eu tenho alguma dificuldade. Né? Porque eu já fugi dessa ideia de que basta que a palavra seja encontrada num versículo para justificar
o pensamento, o raciocínio ou a suposição. Não, precisamos estudar, confrontar o ensino da Escritura, toda ela, como ele se apresenta, como ele foi interpretado, como ele evoluiu, com aquilo que nós estamos ouvindo e vendo. Aí muitas grandes pregações, muitas excelentes apresentações caem por terra. Porque se você colocar entre aspas tudo que veio do manual de psicologia, o que veio da psicanálise, o que veio de conceitos, de filosofia de não sei o quê, e da palavra de Deus, do que foi inspirado pelo Espírito de Deus, trata disso como? Ah, trata de forma diferente. Então, não é porque é útil, não é porque ilustra, que constitui a verdade, que partilha do mesmo Espírito, que partilha do mesmo propósito. Não estou negando o conhecimento, a verdade do conhecimento humano, porque nós já afirmamos e continuamos afirmando que esse conhecimento humano deve estar subordinado ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus como expressão máxima para a realização dos decretos de Deus na vida do ser humano. João continua falando: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa. Não é só todo aquele que está pregando ou falando, é toda concepção de verdade. Então, havia filosofias naquela época, havia modelos de religião e de religiosidade que abraçavam tudo, e hoje e continua existindo hoje. Tem pessoas que conseguem abraçar toda a fé, não, que tudo é bom. Olha, dizer que tudo é bom equivale a dizer que nada presta, tá? Eu não posso dizer que tudo é bom, tudo é bom. Toda religião expressa o anseio humano por uma vida de comunhão com Deus. Isso é bom. Isso eu reconheço. Agora, eu não concordo com tudo. Não, eu não concordo. Então, não pode dizer que tudo é bom. Algumas expressam de maneira equivocada, na minha opinião, na minha convicção, na minha fé. Então, o buscar permanecer na minha fé cristã é uma maneira de respeitar a fé e a religiosidade do outro. Não precisa ir lá atacar, agredir, quebrar, atear fogo, ameaçar de morte. Não, eu respeito a sua vida, a sua fé, a sua filosofia, as suas convicções. Por isso eu permaneço naquilo em que eu tenho acreditado ao longo da minha vida, que é Jesus Cristo. Fico com ele. Permaneço nele. Se é um raciocínio limitado, aí é uma decisão minha. Mas não é único. Não sou o primeiro. E não serei o último a reconhecer que a plenitude do amor, do conhecimento, da graça, da paz a nós destinadas, reservada por Deus, está em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses 2, 8 e 9. Em Cristo Jesus nós reconhecemos essa plenitude. Em Cristo Jesus nós reconhecemos essa paz, essa perfeição. Em Cristo Jesus nós temos a conformidade, ó, Colossenses 2:8. Pois somente em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo Jesus. Nós estamos negando que outros homens tenham sido inspirados, que outros homens e mulheres tenham sido iluminados por Deus. Não estamos negando que outros e muitos outros tenham alcançado um estado de consciência da verdade de Deus. Não estamos negando nada disso. Mas nós estamos reafirmando com o apóstolo Paulo que, apesar de tudo que nós possamos ver ou enxergar ao nosso redor, nós temos a consciência de que somente em Cristo Jesus corporalmente habita
Somente em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus que se pode conhecer, que o homem pode conhecer, compreender. A plenitude de tudo aquilo que Deus nos permitiu saber a respeito dele, habita em Cristo Jesus corporalmente. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Absolutamente tudo. 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 Não há como chegar ao Pai como filho, senão através de Jesus Cristo. A consciência da realidade de Deus, a consciência da verdade, do poder, da justiça, da santidade, são alcançáveis a todo ser humano. E essa é a luta da maioria das pessoas. A consciência de que vivemos debaixo do olhar de um Deus justo, perfeito e santo. E que nós, como humanos que somos, não conseguimos atingir o elevado padrão de perfeição por ele exigido. Mas através da fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos renovados, restaurados, nós somos adotados como filhos amados em Cristo Jesus. Uma espiritualidade que tenta contornar Jesus Cristo é uma espiritualidade, é uma religiosidade mundana. Uma filosofia que não se submete a Jesus Cristo, a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo, ainda que pontualmente tem alguma semelhança, alguma característica, mas se ela não está aos pés de Cristo, ela não é de fato cristã. Uma concepção de vida, uma concepção de viver, um desejo de existir que nega a verdade do Evangelho, não é um modo de viver cristão. Pode ser correto, adequado, apropriado para determinadas filosofias e concepções de vida. Mas o cristão não pode ser um negacionista. O cristão não pode cair nessa armadilha. Porque ele acabará, ao invés de fazer a boa confissão, ele acabará sendo levado a fazer a péssima negação. Péssima. O nosso viver, a nossa confissão de fé, ela é para a vida. Ela é com vistas à vida eterna, para que a nossa vida seja testemunho da verdade do Evangelho, da verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Retornaremos em breve para seguirmos este assunto, esse tema.